Olá, pessoal. Então, para fechar a apostila 6, a aula 18, também, continuamos com o tema República do Café, que foi o mais longo período de domínio político que marcou a República Brasileira, por isso precisamos trabalhar isso com bastante calma, até nos nossos resumos. Então, nessa aula 18, o que é que nós vamos ver? Terminado o governo Rodrigues Alves, que era paulista, vai funcionar pela primeira vez a política do café com leite, que era um arranjo entre as oligarquias paulista e mineira para se alternarem no poder. Então, pela primeira vez será eleito um presidente mineiro, que foi o Afonso Pena. Afonso Pena será o primeiro presidente brasileiro a morrer no exercício do cargo. Ele já estava com a idade bastante avançada, morreu faltando 10 meses para o final do mandato. Nessa situação, a Constituição determinava que o vice deveria completar o mandato. O vice de Afonso Pena era o carioca Nilo Peçanha, que governou só um ano, de 1909 a 1910. Em 1910, tinha eleição de novo, era a vez de São Paulo indicar um candidato. Porém, a oligarquia paulista acabou não chegando a um consenso em torno de um nome e, pela primeira vez, a política do café com leite ela trava, ela acaba empenando e não se realiza. E aí ocorre um fato interessante, surge uma candidatura baiana, Rui Barbosa, e uma candidatura gaúcha e militar de Hermes da Fonseca. Esse conflito, essa disputa eleitoral é um fato único de toda a República do Café. Então foi a única vez em que São Paulo e Minas não participam no processo eleitoral, que acaba então sendo disputado entre um baiano e um gaúcho. Rui Barbosa, que era um jurista, advogado, jornalista, já bastante conhecido, assume a bandeira daquilo que ele chamou de a moralização da política. Promete acabar com o voto de cabresto, estabelecendo o voto secreto e promete também combater as fraudes eleitorais. Recebe o apoio da população urbana, mas não é suficiente. Os coronéis, assustados com esse discurso, mandam seus eleitores votarem em Hermes da Fonseca, que ganha a eleição. Assim, entre 1910 e 1914, o Brasil será então governado por esse gaúcho militar que não tinha nem muito apoio, por isso o governo dele foi um governo sem grande expressão. Bom, dois destaques do governo Hermes: a revolta da Chibata, uma revolta de marinheiros que ocorreu bem no comecinho do governo dele, liderada por um cabo da Marinha, João Cândido. O nome já diz tudo, Foi uma revolta provocada por esse tipo de castigo físico que os marinheiros sofriam. Eles se rebelam, o movimento acaba sendo reprimido, mas atenção, apesar de reprimido, os marinheiros conseguem o atendimento de sua principal reivindicação, que era a proibição da pena da chibata. E o outro episódio marcante do governo Hermes da Fonseca foi o início da Guerra do Contestado, uma revolta que ocorre no sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina, entre 1912, governo Hermes, e termina no governo seguinte, em 1916. Muito bem, com o término do governo Hermes da Fonseca, volta a funcionar a política do café com leite, agora com a eleição do mineiro Venceslau Braz. Só para terminar esse resuminho, atenção, o governo do Venceslau, ele coincide com a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Então é uma referência interessante até para você saber quem vem antes ou quem vem depois. No governo Venceslau, teve a guerra, o Brasil participa da guerra muito assim superficialmente, mas a guerra traz um efeito importante para o nosso país, que foi um surto industrial, um grande desenvolvimento da nossa indústria, que amplia a população urbana, fortalece a classe média, também a classe operária, que inclusive começa a se mobilizar. Um fato marcante do governo Venceslau foi a primeira greve geral do Brasil, ocorrida em 1917, então um evento muito marcante. Então o país vai se agitar, sofre fortes transformações por causa da Primeira Guerra. Vocês vão ver nas aulas seguintes, na correspondente à nossa apostila 7, quais as consequências na década de 20 dessas transformações todas. Mas isso a gente conta mais tarde, tá bom? Um abraço, até lá.